Alguns pastores, alguns cristãos adotaram a seguinte postura. A igreja evangélica, ela se tornou idólatra em relação ao Bolsonaro. A igreja adotou uma posição político-partidária, o bolsonarismo. O que você acha disso? Vamos falar sobre isso. Curta, comente, se inscreva. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá. A igreja evangélica, será que ela cometeu o pecado de idolatria, de idolatrar o Bolsonaro? Primeiro, a gente precisa falar, por exemplo, eu vi uma vez, eu acho, não sei se aconteceu outras vezes, rapaz, Bolsonaro num culto e o pessoal gritando lá, mito, mito. Pelo amor de Deus, um negócio assim ridículo, ridículo, ridículo. Ora, não só pelo fato de gritar mito, ovacionar num culto, que negócio mais estranho, né? Um negócio completamente estranho, culto, lugar de engrandecer a Deus, aí pega lá e fica engrandecendo um homem, o negócio não faz sentido nenhum. Mas enfim, mesmo que alguém seja um bom político, levar um bom político a um culto é uma coisa que não é boa. Eu creio que é uma aberração. Na minha igreja não pode. Mesmo se fosse evangélico. Um genuíno evangélico. Sabe, o culto é para cultuar a Deus, não é para fazer... O palco ali é para pregar o evangelho. Não campanha política, fazer do palco um trampolim para fazer campanha para alguém. De modo algum. Pior ainda o fato de a pessoa nem ser evangélica e estar ali muitas vezes até pregando num culto evangélico. Vê se pode um negócio desse. Dá uma pregadinha assim, eles dão uma pregadinha. Então é um negócio que não faz sentido nenhum. Então o lugar, culto... não é lugar de político, quer dizer, lá sentadinho para ouvir, aí todo mundo que vem os traficantes, que venham todo mundo, o culto público é aberto a todos e todos podem ouvir o evangelho, petista, enfim, todo mundo. Mas ali no palco, não, ali não é lugar de político, ali é lugar do pregador, daqueles que vão pregar e servir a Deus por meio da pregação da palavra. Agora, houve idolatria ao Bolsonaro por parte da igreja evangélica? Primeiro precisaríamos definir o que seria idolatria. E a idolatria, ela basicamente seria a adoração a outros deuses. Estaria muito associada ao uso de imagens para a materialização desse pecado. É isso que a gente vê, por exemplo, lá nos livros dos grandes profetas, de reis. O tempo todo o povo cometendo idolatria, adorando outros deuses e sempre tendo a materialização dessa idolatria sendo vista por meio de imagens. Eu não vi ninguém ajoelhado dizendo, Bolsonaro, nós que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu não vi nada nesse sentido. Mas por outro lado, e se nós pensarmos em idolatria como colocar a nossa esperança em um homem? Talvez a gente podia classificar isso também como uma espécie de idolatria? Eu creio que sim. Por exemplo, aquela passagem famosa, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Este texto não está dizendo que é proibido confiar nos homens, no sentido de, por exemplo, dar uma missão a alguém por conta do histórico dessa pessoa, do caráter dessa pessoa, você confia que ele vai terminar. Por exemplo, Paulo, lembra, ele fala sobre a questão das ofertas e ele põe confiança naquelas pessoas que estavam ali administrando as ofertas porque eram pessoas confiáveis. Então, esse texto, ele não está também condenando uma mulher que confia na honestidade de seu marido por conta de todo o seu histórico, de caráter, enfim. Esse texto, ele está condenando a confiança no homem que beira e de fato muitas vezes se torna idolatria, no sentido de achar que o homem, ele pode nos salvar. Este texto, ele está condenando depositar a nossa fé em alguém como nosso salvador, como a razão da nossa alegria, como aquela pessoa que, olha, sem essa pessoa eu não vivo, olha, sem essa pessoa eu não conseguirei resolver a minha vida. Então, assim, eu concordo então que isso aí é uma espécie de idolatria. Pastor Rodrigo, você acha que o povo evangélico fez isso com o Bolsonaro? Meu amigo, sabendo que o coração humano é uma fábrica de idolatria, eu não duvido que tenha havido pessoas que fizeram isso. Mas eu acredito que a maioria dos cristãos não fizeram isso. Eles apenas votaram em alguém mais parecido com aquilo que eles acreditaram. Simples assim. Mas alguém fez assim. Algumas pessoas fizeram a seguinte acusação. Não, os crentes estão tendo uma visão bolsonarista escatológica, crendo que o Bolsonaro é uma espécie de ungido de Deus para trazer a nossa nação, fazer da nossa nação uma nação cristã. Que alguns possam ter acreditado numa besteira dessa? Acho possível também. O ser humano é uma fábrica de ídolos e o coração humano é uma fábrica de ídolos e o ser humano é uma fábrica de acreditar em besteiras. Mas eu não creio que a maioria tenha pensado nisso. Eu pelo menos não vi pastor ou alguma pessoa influente na internet falando ou insinuando algo desse tipo, não é? O Brasil cristão, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a maioria dos evangélicos, eles apenas viam o seguinte, de um lado,
Um homem que defende o comunismo, que defende o aborto, que é contra a propriedade privada, que tem sua ideologia, né, o cerne do comunismo, ela é contra a religião. E aí eles viram do outro lado alguém que era oposto dessas crenças. Só isso. Eu acredito que se um poste se candidatasse defendendo mercado livre, privatização de tudo que for possível, afirmando lutar contra o aborto, defendendo o direito do povo de se defender, dizendo que a religião é importante, de modo algum esse candidato iria persegui-la. Se um poste dissesse tudo isso, nós votaríamos nele. Votaria ou não? Enfim, né? E diríamos, você vai votar no outro, só tem duas opções, e esse outro tem uma ideologia abertamente contrária a inúmeras crenças, e uma muito óbvia, o aborto, defendem o aborto. Agora, ok, vamos pensar então na ideia de nação cristã, de influência da fé cristã na cultura. E aí eu quero lembrar o que eu preguei no domingo e vai sair para vocês aqui neste domingo. No domingo eu preguei na minha igreja sobre Lucas, naquele texto de Lucas 19, em que fala sobre a entrada triunfal. O que foi isso, né? Jesus entra montado num jumentinho. O jumentinho é fundamental para entender essa história. Então, esse evento, que é chamado de Domingo de Ramos, ele se deu no domingo, na semana ali da crucificação. Domingo aconteceu a entrada triunfal e na mesma semana, na sexta-feira, aconteceu a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus estava subindo para Jerusalém. E ali, no contexto dessa entrada triunfal, Lucas descreve o seguinte, que Jesus contou uma parábola, a parábola das minas. Por quê? Porque o povo achava que Jesus era uma espécie de Messias político, que iria estabelecer o reino físico em Jerusalém, arrancando César do trono e se estabelecendo ali de maneira política, física, estabelecendo um reino físico ali em Jerusalém. Na realidade, todo mundo achava isso, que Jesus era uma espécie de Messias político, que o reino dele seria terreno. O rei Herodes, por exemplo, mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, pois pensava que Jesus era um concorrente dele. Em João 6, a Bíblia declara que o povo tentou fazer de Jesus rei. Pilatos perguntou se Jesus era o rei dos judeus e Jesus respondeu que sim, mas não do jeito que ele imaginava, pelo menos não agora. Afinal, disse Jesus para ele, o meu reino, ele não é deste mundo, ele não vem com visível aparência, mas o reino estaria dentro de nós e pode ser visto principalmente através da igreja. Ou seja, de modo que, na primeira vinda, Jesus ele não se sentaria no trono de César, mas ele seria levantado na cruz. Por isso ele entrou montado num jumento, na famosa entrada triunfal. Enquanto os generais políticos entravam em seus cavalos, um dos grandes símbolos de guerra, o cavalo, Jesus entrou montado em um jumentinho para mostrar que o reino dele seria diferente. Não apenas humilde, seria um reino diferente, não seria político, mas espiritual. A vitória dele não se daria através da força, mas da fraqueza, em que ele morreria para começar o seu reino. Mas os discípulos, todos, e os discípulos também, pensavam que Jesus iria tirar César, tirar Pilatos, Herodes, e restabelecer Israel como nação independente e próspera. Entretanto, pelo contrário, justamente por conta de Cristo, as questões políticas se acirraram ainda mais e se tornaram piores para o povo de Deus, que foi duramente perseguido a partir dali. Portanto, eu creio que todo cristão deve sim se lembrar de que o nosso Jesus não é um Messias político. De que Jesus, em essência, a mensagem da fé cristã, em essência, não é nem sobre mudar o mundo, e sim sobre o fim do mundo. E aqui a gente entra na questão da influência da fé cristã na cultura. É verdade dizer que a fé cristã influencia a cultura de modo positivo? Com certeza, basta olhar a história e notarmos que inúmeras coisas maravilhosas que aconteceram na sociedade tiveram e têm a ver com a influência da fé cristã na política. Eu não sei se eu tenho aqui uma pregação, eu não sei se eu fiz somente na minha igreja, a influência da fé cristã na política, mas acho que eu tenho aqui uma série sobre a Reforma Protestante, lá eu falo um pouquinho sobre isso. Mas enfim, então sim, é inegável a influência da fé cristã na política. Mas também é verdade que muitas vezes isso não aconteceu. Pense na própria igreja primitiva. Ela viveu como uma minoria, sendo perseguida pelos poderosos, pelos políticos da época, e isso por dezenas e dezenas de anos. Com o tempo, a influência da fé cristã foi responsável por inúmeras benesses na política, mas por muito tempo a igreja foi apenas uma minoria perseguida pela cultura pagã. Então, nós sabemos que a igreja genuína, é uma espécie de João Batista, pregando sozinha no deserto e tendo muitas vezes ali um governo adúltero a ponto de arrancar a nossa cabeça. A igreja, na maior parte do tempo,
ela não estará ali influenciando inúmeras vezes o mundo, ela estará sendo perseguida pelo mundo. Isso é notório. E a igreja, ela prega o evangelho para colocar, lembra de Noé? Para colocar dentro da arca o maior número de pessoas possíveis, enquanto que muitas vezes a cultura lá fora, meu amigo, está indo por água abaixo. A gente sabe disso, a igreja muitas vezes é Noé. Não tem conserto para o que está lá fora, e a gente está aqui pregando o evangelho, salvando vidas, mesmo que a cultura está indo por água abaixo. A gente sabe disso. Nós sabemos que somos seres celestiais, que somos peregrinos, que nesta terra, esta não é de fato a nossa terra, mas sim que somos celestiais, somos cidadãos da Jerusalém celestial. Sim. Mas isso não anula o fato de que nós podemos votar em alguém minimamente parecido, que tenha, assim, minimamente parecido com a gente, pautas semelhantes às nossas. Enfim, e de fato, a gente tem que se lembrar que nós somos do céu, mas isso não nos impede de, pelo menos, votar de uma maneira minimamente digna. Lembra quando Israel estava no exílio? Por conta do seu pecado, Israel foi para a Babilônia. Diz o texto bíblico lá de Jeremias que muitos que estavam lá não queriam fazer mais nada, apenas esperar para voltar para Israel. Porque aqui não é nossa terra, então eu não quero me envolver com nada aqui. Parece muito espiritual, não? E é o que muita gente muitas vezes faz. Ah, tá vendo? Não, eu só estou preocupado com o céu e tal. Então, por que trabalha, né? Enfim. Mas diz o texto que Jeremias enviou uma carta para eles, ordenando, em nome de Jesus, em nome de Deus, casem, plantem, tenham filhos e procurem a paz da cidade. A paz da cidade? Da Babilônia? Daquele reino pagão e idólatra? Sim, os israelitas deveriam procurar a paz da cidade. E isso significaria dizer que eles deveriam, por exemplo, uma maneira de fazer isso é se envolver politicamente com aquela cidade pagã? Parece que sim. Como Daniel, que foi um grande estadista no meio da Babilônia. A Babilônia não se tornou uma nação judaica. Ela pereceu. Ela pereceu. Ela foi destruída. Mas no tempo em que Israel esteve ali, israelitas estiveram ali, a nação ela não foi ainda pior justamente por conta da influência de alguns do povo de Deus no meio daquele reino pagão, ou melhor, né, gentílico. Então sim, sabemos que este mundo vai de mal a pior, sabemos que a grande missão da igreja não é nem mudar a cultura, é antes salvar as pessoas, é colocar o povo dentro da arca, ainda que a cultura esteja indo por água abaixo. Mas isso não nos impede de dizer, ei, não vote naquele cara ali, o partido dele é explicitamente contrário à nossa existência. Eles votam, eles são a favor de exterminar crianças. Pense, por exemplo, no envolvimento dos cristãos, recentemente, na questão do conselho tutelar. Muitos pastores e cristãos se envolveram e eu fui votar. Eu mesmo nunca tinha votado para conselheiro tutelar, nunca, e estava cheio. E isso tem tudo a ver com os cristãos que se mobilizaram. Muitos evangélicos foram eleitos. Você sabe, o que um conselheiro tutelar faz? Ele vai lá e investiga, ou melhor, protege crianças que estão sendo trucidadas. Lembra de um caso lá em Campinas? Um menino estava sendo, ele era amarrado com corrente, ele ficava dentro de um barril, alguma coisa assim, lembra? Pela própria família. E eu já conversei com pessoas do alto escalão que cuidavam disso e me diziam o seguinte, olha, na maioria do pessoal do Conselho Tutelar, uma boa parte deles não está nem aí para nada, só está lá por causa do salário e por uma questão político-partidária da esquerda. Mas aí, veja bem, a igreja se mobilizou. E aí muitos cristãos foram eleitos. Ora, isso vai mudar completamente a realidade daquelas famílias ruins? Não. Isso é algo que apenas o evangelho genuíno pode fazer. Mudar o coração, por exemplo, de um cara daquele que coloca o filho num barril, gente. Só o evangelho mesmo para mudar. Mas um conselheiro tutelar cristão, ele que não está ali para fazer panfletagem política e está ali preocupado em cumprir uma missão correta, ele pode salvar uma criança. Sim, crianças que podem estar sendo abusadas. Ai, gente, no Brasil tem gente que, lá no Rio de Janeiro, como uma amiga minha, a doutora Regina, sempre me conta, as mães, elas dão à luz a crianças só para vender para aquele tipo de gente que gosta de sair com criancinha, gente. É desse nível, existe isso aqui. Não é só na Ilha do Marajó, não, aqui no Rio de Janeiro, aqui pertinho. Tem em todo lugar isso. E o conselheiro tutelar está ali para intervir. Então veja bem, se um conselheiro tutelar, ele salva uma criança da morte mesmo, sim, no nosso país, tem criança que corre risco de vida. Se ele salva uma criança da morte, é verdade, do inferno é que é o mais importante do que salvar de uma família ruim que pode até matá-la fisicamente. Mas morta, como que essa criança pode ouvir o evangelho? Então tá vendo? Foi uma bênção, eu acho, o envolvimento da igreja
da mobilização da igreja para votar e eleger conselheiros tutelares cristãos. Então, assim, eu creio que a maioria da igreja evangélica, ela não viu o Bolsonaro como redentor, como uma esperança messiânica de um país cristão. Eu creio apenas que viram alguém que prometeu que não iria perseguir a igreja, o que de fato ele fez, afinal foi o único no mundo que disse, durante a pandemia, igrejas devem permanecer abertas. Ele prometeu lutar contra o aborto, privatizar. Você pode debater se ele fez isso ou não fez, se o governo dele foi bom ou não, mas o que estava em debate é o seguinte, olha, e o que o outro prometia, ele pelo contrário, ele já falava abertamente o oposto do que a gente crê. Então, resumindo, nós cristãos no passado, a gente votou no PT, no PSDB, a gente nem sabia o que era direita e esquerda, pensava que PT e PSDB eram coisas distintas, não sabia de nada. A gente votou sem saber que eram farinha do mesmo saco e ninguém era rotulado de idólatra. Tava todo mundo, tá tudo bem. Agora, cristãos votaram em alguém que tinha minimamente algumas pautas parecidas com as nossas e aí foi idolatria. Eu acho que não foi. Não estou dizendo que não, que alguns aí, algumas pessoas não tenham idolatrado, pensado, agora estamos, a esperança da igreja está aqui num candidato. É óbvio que isso sempre existe, mas no todo eu não creio que isso aconteceu. Eu acho que era só um pessoal que falou, poxa, tem alguém aqui com valores parecidos e temos outro aqui que, pelo amor de Deus. Eu acho que era só isso. Simples assim, nada de questão messiânica, apocalíptica, escatológica, nada. Só, vamos votar aqui, me parece o mais óbvio. Na minha opinião, fez um ótimo governo. Apesar de tudo e todo contra todos, óbvio, teve falhas, mas acho que fez um bom governo, principalmente na pandemia. Mas enfim, e aí? Você acha que tendo ali um homem que diz que vai tomar nossa propriedade, que vai nos perseguir, que vai matar criança, e a única alternativa era um outro, mas ele falava palavrão. O certo era ficar parado, neutro, deixar o outro homem que avança contra bebês avançar. Enfim, eu acredito que a maioria da igreja acho que não cometeu idolatria, não. Óbvio, posso estar errado, no dia do juízo final Deus vai julgar todas essas coisas aí. Mas e vocês? O que vocês acharam? Deixe seu comentário aqui. Isso serve para a gente pensar, né? Obviamente, apesar das críticas, serve para a gente pensar mesmo, olha, qual que é o limite? Como que a gente deve agir? Porque lá no passado a igreja é totalmente morta em relação às questões políticas. E agora? Estamos cruzando uma fronteira, indo além? Essa é uma pergunta sempre que devemos fazer. Mas e aí? O que você acha? Houve idolatria em relação ao Bolsonaro? Deixe seu comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.